Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 6 de janeiro, quinta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Estamos vivendo este tempo tão bonito, o tempo do Natal, a partir então agora, nesse tempo que estamos nesse momento, a partir da Epifania, da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, feito homem na história. Amados irmãos e irmãs, é o próprio Senhor que vem ao nosso encontro. Eu te convido, você que está chegando agora em nosso canal do YouTube, a se inscrever, a deixar o seu like, a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que encontre e alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e a sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, os versículos de 14 a 22. E a palavra hoje nos relata que Jesus, em seu ministério, em sua vida, em seu ministério, na sua ação evangelizadora, melhor dizendo, ele vivia então este caminho, esta vida, movido pela força do Espírito. Também marcava diante do seu ministério, primeiro, a sua fama que se espalha pelas redondezas. Ele ensinava e todos davam elogio, todos o elogiavam por suas palavras, por seus ensinamentos. Então, o ministério de Jesus é marcado, portanto, por essas realidades. A palavra também nos fala, a partir do Evangelho de São Lucas, que ele vem à sua cidade natal, a Nazaré, ou melhor, a cidade onde ele havia sido criado. A cidade natal é Belém, mas onde ele foi criado. E conforme o costume, ele, no dia de sábado, ele levanta-se, ele entra na sinagoga e levanta-se para fazer a leitura. Então, Jesus tinha este costume de frequentar, de ir à sinagoga. Estando então para fazer a leitura, lhe dão e oferecem então o livro do profeta Isaías, do qual ele encontra a passagem específica que está escrita: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção
para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. E, amados irmãos e irmãs, depois ele continua dizendo: cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A liturgia, a palavra, nos faz tomar consciência da situação privilegiada, amados irmãos e irmãs, que nos encontramos hoje, enquanto cristãos, enquanto aqueles que procuram viver o caminho em relação àqueles que estavam em Nazaré. Verdadeiramente o mistério de Cristo se cumpre, ele cumpriu-se na história, cumpriu-se em nossa vida. Quando Jesus pronunciou o seu discurso em Nazaré, a transformação do homem estava apenas a começar. O seu coração estava apenas a mudar, de todos nós. Depois, amados irmãos e irmãs, dentro da sua vida, do seu ministério, dentro desta realidade onde Jesus se proclama aquele que é o ungido de Deus, o enviado, o Messias, o Mexiá, nós precisamos lembrar que logo em seguida vem a morte e a ressurreição, o mistério do amor, para que se cumpra totalmente as Escrituras. E todos nós somos testemunhas, vimos em plenitude e contemplamos constantemente pela graça, então, do santo sacrifício, do sacrifício redentor da Santa Missa, do sacramento. Jesus que nos convida, então, a ouvir, a acolher, a estar, portanto, em sua presença, a vivenciar justamente esta promessa de Deus, a promessa da libertação trazida por Jesus. É o próprio Jesus que diz: vim libertar os cativos, os cegos, dar a recuperação da vista, libertar os cativos. Todos nós somos cativos, pobres, cegos, diante de tantas realidades. O Senhor vem para nos dar liberdade, libertação, vem nos trazer a vida, nós que éramos prisioneiros, cegos, para assim vivermos também pela ação do Espírito Santo. Todos nós somos convidados a viver por essa ação. A palavra de Jesus é para cada um de nós, amados irmãos e irmãs, boa nova, boa notícia, alegre notícia aos nossos corações. A vida nova para todos os homens e mulheres se dá em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a viver este caminho, a também reconhecer que em nosso Senhor Jesus Cristo somos todos consagrados. Consagrados no quê? A primeira leitura nos dá a resposta. Nós estamos na continuidade daquilo que a primeira leitura nos favorecia no dia de ontem. Caríssimos, aqui é São João dizendo: quanto a nós, amemos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus que não vê. Então, São João nos traz essa realidade. Nós precisamos viver este amor para com Deus e o amor para com os nossos irmãos e irmãs. Um amor que se consagra, um amor que se faz vida e vida em plenitude. Por isso, amados irmãos e irmãs, que possamos também nós ficarmos admirados, felizes e alegres com as palavras cheias de encanto que saem da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, a palavra que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Palavra esta que edifica, palavra esta que cura, palavra esta que nos dá força e ânimo. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, nosso Deus é o único que pode fazer história conosco.
Ele se encarna na história, Ele faz história conosco. Por quê? Porque Ele é o autor da história. Peçamos, portanto, que o Senhor Jesus Cristo permita-nos viver este caminho de amor e de entrega amorosa a Ele e aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.